Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que você vai assistir essa aula. A gente vai trabalhar aqui com os crimes de trânsito. O professor Luizão ficou com a parte aí de parte administrativa, né? Tá ensinando para você a parte administrativa. E eu, como trabalho na parte de direito penal no Terra Concurso, então fiquei responsável pelos crimes de trânsito. Então é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito. Lá nós temos do artigo 291 ao artigo 301, a parte geral, e do 302 ao 312b, a parte especial. Vamos trabalhar todos esses artigos e no final vamos resolver algumas questões de caíram no concurso agora bem recente. Beleza? Então, a parte especial, a parte geral, né? Que são as disposições gerais. Começando aqui no artigo 291, que fala o seguinte: aos crimes cometidos na direção de veículos, isso é importante, hein? Veículos automotores. Então, se a pessoa estiver dirigindo uma bicicleta, dirigindo um carrinho de mão, dirigindo um patins, um patinete, um skate, não configura crime de trânsito. Se ele lesionar alguém ou matar alguém, não configura. Para configurar, eu tenho que estar dirigindo um veículo automotor. Aplicam-se as normas gerais do Código Penal. Então, a primeira regra é: para crimes cometidos em direção de veículos automotores, aplica-se a norma geral do Código Penal e também do Código de Processo Penal. Se este capítulo que vamos estudar agora não dispuser de modo diverso, ou seja, eu aplico a regra geral, mas se aqui, esse artigo, esse capítulo, trouxer informações específicas, vamos aplicar a regra prevista nesse artigo, ok? Bem como aplica-se também a Lei 9.099. Então aplica-se o Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei 9.099, desde que esse capítulo aqui agora estudado não dispuser de modo diverso, não der uma outra finalidade, não der uma outra ordem para ser aplicado. Então o parágrafo 1º nos fala o seguinte: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Pessoal, aqui nós temos crimes culposos e dolosos. O crime de lesão corporal na direção de veículo automotor e o crime de homicídio, de morte, na direção de veículo automotor, no Código de Trânsito, ele sempre será culposo, porque se tiver dolo para causar a lesão, se tiver dolo para causar a morte, vai se aplicar as regras do Código Penal, artigo 121 ou 129 se for lesão. Sendo lesão corporal culposa ou lesão corporal ou homicídio culposo, aplica-se o Código de Trânsito, ok? Então, parágrafo 1º, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver. Então, a regra é: houve a lesão corporal culposa, a regra é aplicar a Lei 9.099. Por exemplo, é necessário representação para que o crime seja investigado. Se alguém machucou uma outra pessoa, lesionou outra pessoa e foi uma lesão culposa, necessário representação. Aqui, se houve uma lesão e tiver enquadrado em nenhum desses incisos que veremos agora, não vai se aplicar a Lei 9.099, sim o Código de Trânsito. Então, repetindo, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver... Quem é o agente? É o condutor do veículo. Estiver como? Sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, se ele estiver embriagado ou estiver drogado, não se aplica a Lei 9.099. Aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro. Segunda situação: participando em via pública de corrida, o famoso racha de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. E é importante que essas
essa competição, essa demonstração de perícia não está autorizado pela autoridade competente. Então o camarada foi e pediu ao setor, ao órgão competente pela via, se for municipal, a prefeitura, se for estadual, o estado, DETRAN, e não foi autorizado. E mesmo assim ele fez, e lá ele causou uma lesão, não vai se aplicar a lei 9.099. Agora, se ele estiver autorizado pelo órgão competente, houve uma lesão culposa, aplica-se a 9.099, ok? Terceira situação que não se aplica a 9.099 é transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Atenção para isso. Deve ter visto o professor Luizão, que a maioria das situações administrativas, ele fala em percentual, 20%, 50%. Aqui, ele não fala em percentual, ele fala em 5 km por hora. Cuidado, que na sua prova ele vai colocar transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50%. Não é 50 km por hora. Cuidado com essa observação aí. Nesse caso também, não se aplica a lei 9.099. Aplica-se a regra do Código de Trânsito Brasileiro. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, naquelas 3 situações que a gente viu lá, deverá ser instaurado inquérito policial. Ou seja, se ele cometeu lesão corporal, conforme eu falei anteriormente, se ele cometeu lesão corporal sob influência de álcool, substância psicoativa, participando de via pública de racha e tal, transitando em velocidade superior à máxima permitida, nesses casos não se instaura TC. Obrigatoriamente a autoridade policial deverá instaurar um inquérito policial. Ele vai instaurar um inquérito policial para poder investigar a infração, investigar aquela lesão corporal culposa, ok? O parágrafo 3º foi revogado. O parágrafo 3º, o 4º fala o seguinte: o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei número 2.848, que é o Código Penal. Então, a pena vai ser feita com base no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias das consequências do crime. Então, o juiz vai analisar a culpabilidade dele e as consequências e as circunstâncias e consequências do crime. Então, esses requisitos serão analisados pelo juiz para poder aplicar a pena no infrator. Artigo 292. É importante, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir. Então, a pessoa já tem a habilitação, já é habilitada, ou ela tem aquela carteira provisória, né? Vocês viram com o Luizão aí, que vale por 1 ano. Pode ser imposta isolada, então a suspensão ou a proibição pode ser imposta isolada, somente essa punição, ou cumulativamente. Essa suspensão ou proibição junta com outra penalidade. Então o juiz pode só aplicar a suspensão ou a proibição, ou aplicar só ela isolada, ou pode aplicar cumulativamente com uma outra infração, ok? Com uma outra penalidade, melhor dizendo. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo motor tem duração de... Pessoal, muito cuidado com as datas. Isso cai muito em prova. Por exemplo, então, uma vez que o juiz aplicou a pena de suspensão, aplicou a pena de suspensão ou proibição, o juiz tem um prazo inicial, um mínimo e um máximo para aplicar. O mínimo são 2 meses. O máximo, 5 anos. Como é que quer a sua prova? Como é que ele faz? Ele bota 3 meses e 5 anos, ele bota 5 anos e 2 meses, ele bota 2 meses e 3 anos. Cuidado. Então são 2 meses e 5 anos de suspensão ou proibição. E uma vez que transitou julgada a sentença condenatória, o réu que foi processado será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas. Então ele foi condenado, recorreu a todas as instâncias possíveis, acabou, não tem mais recurso, transitou em julgado. O juiz, a autoridade, vai intimá-lo a entregar a carteira em 48 horas.
entregar a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Como é que é na sua prova? Ele fala que, tratando julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar a autoridade policial. Aqui ele muda para policial. E bota o resto igualzinho. Aí tá o erro da questão. Quem intima a fazer a entrega é o juiz, a autoridade judiciária. E o réu, ele tem 48 horas para fazer a entrega. Em que momento? Após o trânsito julgado. Transitou julgado, a autoridade judiciária vai intimá-lo a entregar e ele tem 48 horas para entregar. Na sua prova, cuidado, que a pegadinha é a autoridade policial que vai intimar. E não é, ok? Artigo 2º. Tudo é a parte geral ainda, hein? Ainda não estamos nos crimes. Artigo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de submeter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Não, isso é importante, hein? Essa penalidade de suspensão não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido. Ou seja, se esse cara estiver preso, tomou lá 3 anos de cadeia, e ele entregar lá a carteira preso, não tem validade essa punição. Então ele vai cumprir a punição dele preso, aí sim, vai ser posto em liberdade, dali em diante ele começa a cumprir a penalidade dele. Por exemplo, digamos que o juiz o condenou a 2 anos de suspensão de direito de dirigir. Ele tomou 3 anos de prisão. Aí ele cumpriu 3 anos, 2 de suspensão. Ele entrega a carteira, fica 2 anos preso, acabou a punição da suspensão. Fica mais anos preso e já sai dirigindo. Não. Vai cumprir os 3 anos que você está devendo, vai ser posto em liberdade, aí sim cumprirá 2 anos de suspensão do direito de dirigir. Ou de submeter a permissão lá. Então cuidado com isso. O prazo se inicia, não se inicia enquanto ele estiver preso. Perfeito? Cuidado. Na sua prova vai dizer que o prazo conta do encarceramento, o prazo conta a qualquer momento, que o prazo não tem uma data definida. Não tem. O prazo inicia a contagem depois que ele estiver solto. Então, enquanto ele estiver preso, não se conta o prazo de suspensão ou proibição de obter permissão. Cuidado com isso, hein? Na sua prova isso vai cair. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação, então vamos lá, fase da investigação, está na esfera de delegacia, o delegado está investigando o crime de lesão ou de homicídio, outro crime qualquer do Código de Trânsito. Ou já acabou a fase de investigação, já partiu para uma ação penal. Ele está sendo processado pelo Ministério Público. Havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, o juiz pode, de ofício, então, o juiz, durante a investigação policial ou a ação penal, para garantir a ordem pública, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, o Ministério Público pediu, ou ainda, mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada, ele vai ter que motivar, explicar por que tomou essa decisão, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Então o juiz pode, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou por representação da autoridade policial, em que momento, que fase? Tanto na fase de investigação, quanto na fase de ação penal. Então, na fase de investigação, quanto na fase de ação penal, o juiz pode, de ofício, decretar a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de subintenção. Ele pode, a requerimento do MP, Ministério Público, ou ele pode, por representação da autoridade policial. Beleza? Como pode ir na sua prova? Ele pode ter que o juiz não pode de ofício. O juiz não pode de ofício. Pode sim de ofício. Aí ele fala que a requerimento da autoridade policial. Não, o requerimento é do Ministério Público. A autoridade policial é representação. Então ele inverte, ele fala que o MP representou e a autoridade policial requereu. Não, o MP, Ministério Público, faz requerimento. O delegado faz representação. E o juiz decreta de ofício. Ok? Parágrafo único. Da decisão
que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou que dá que indeferir. Então tem duas situações: uma decisão que decretou a suspensão da medida cautelar, ou eu tenho uma decisão que indeferiu a suspensão da medida, da suspensão do direito de dirigir. Então, ó, a decisão que decretar a suspensão ou da medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. E o que é muito importante, não tem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. O que é isso? O juiz decretou a suspensão do direito de dirigir do cidadão lá. Aí ele entrou com recurso. Ele fez um recurso em sentido estrito e pede, juiz, cancela isso aí. Enquanto você não decide se cancela ou não, suspende isso aí, deixa eu dirigir. Não. Eu vou analisar o seu recurso, porém, sem efeito suspensivo. Você vai começar a cumprir a sua punição, a sua medida cautelar. O MP pediu, juiz, estou requerendo que o senhor decrete a suspensão do direito de dirigir do cidadão. O juiz nega, não vou decretar. Não, juiz, então quem faz o MP? Ele faz um recurso em sentido estrito, dizendo, juiz, reconsidera, decreta aí a suspensão. E quando o senhor não decide se decreta ou não, me dá efeito suspensivo e decreto. Não tem efeito suspensivo. A decisão que o juiz tomou, ela vai continuar correndo até ele rever, ele ou o órgão superior rever lá a decisão. Beleza? Cuidado. Então aqui, ó, sem efeito suspensivo. Então ele bota tudo isso aqui e bota com efeito suspensivo. Cuidado, ele tira o 100, você lê a questão, pô, tá igualzinho, só que ele tirou o 100. Aí você cai na pegadinha. Cuidado com esse detalhe. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de submeter permissão ou habilitação será sempre comunicada. Quem é que vai comunicar a suspensão? Quem é que vai comunicar a proibição de submeter permissão? É o delegado? É a autoridade policial? Não. É o Ministério Público? Não. Quem que comunica? É a autoridade judiciária. Então o juiz, uma vez que ele determinou a suspensão para dirigir veículo automotor, ou ele determinou a proibição de submeter permissão para dirigir, ele vai fazer a comunicação. A autoridade judiciária fará a comunicação aos órgãos competentes. Quem? Ao CONTRAN. O CONTRAN será informado dessa decisão do juiz, bem como o órgão de trânsito do Estado. Quem seria? Os DETRANS. Em que o indiciado ou réu for domiciliado. Também é importante. Então, a autoridade judiciária não é a policial, não é o Ministério Público, é a autoridade judiciária. Ela vai informar quem? Ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E também vai informar o órgão de trânsito do Estado, os DETRAN. Mas aonde? Qualquer? O cara mora no Espírito Santo, vai informar de São Paulo? Não, vai informar no local onde o indiciado, ou já agora réu, for domiciliado. Indiciado está na esfera policial e réu está na esfera já de processo. Então o juiz vai informar o DETRAN de onde ele está domiciliado ou residente. Cuidado para isso. Se o réu for reincidente, na prática de crime previsto nesse código, o juiz aplicará penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo às demais sanções cabíveis. Então, sendo ele reincidente, na prática de crime previsto nesse código. Qual crime? Qualquer crime. Lesão corporal, racha, enfim. Qualquer crime previsto nesse código, se ele for reincidente, o juiz vai aplicar a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais penas, demais sanções penais cabíveis. Ou seja, na sua prova ele pode falar que vai aplicar com prejuízo. Não, é sem prejuízo. Então ele pode ter outras sanções além dessa prevista aqui. Atentar para isso. Artigo 297 do Código Penal. Do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seu sucessor, porque às vezes a pessoa morreu, né? A vítima morreu no acidente.
Então, eles pagam para o sucessor. De quantia calculada com base no disposto do parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Então, senhores, a pena de multa reparatória vai ser para quê? Para o pagamento do prejuízo que a vítima teve. E esse pagamento vai ser feito em depósito judicial em favor da vítima do acidente, uma vez na sua ausência, falecimento, por exemplo, vai ser feito para quem? Para os seus sucessores, ok? Então, ele pode falar que vai ser feito mediante depósito na conta da pessoa, da vítima, de pagamento de cheque, cartão de crédito, nota promissória, não. O pagamento vai se dar mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores. E a quantia vai ser calculada com base no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal. Sempre que houver prejuízo material, ok? Não é danos morais, não. Prejuízo material. Resultante do quê? Do crime, ora cometido. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Ou seja, se o prejuízo lá da pessoa que sofreu lesão corporal, com os gastos, com remédio e tudo mais e tal, ficou em R$3.000, o juiz não pode aplicar uma multa de R$4.000. A multa, ela tem que ser o quê? Ela não pode ser superior, tem que ser igual, às vezes até menor, mas não pode ser superior. Então a multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Beleza? Então a vítima traz as informações para o processo, com base naquilo o juiz aplica a multa reparatória. E essa multa, relembrando, vai ser depositada mediante um processo, um depósito judicial em favor da vítima ou dos seus sucessores. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória ou disposto no artigo 50 e 52 do Código Penal. A regra está lá, não nos importa muito aqui não. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Digamos que a vítima demandou lá o autor do crime e recebeu R$3.000. Ela acha que o valor teria que ser mais, tal, o que ela faz? Ela vai demandar a pessoa lá no juizado civil. Chegando lá, o juiz condena ela, a vítima, condena o autor a pagar R$10.000 de multa, de indenização. Então, a indenização aqui, no juízo civil, foi R$10.000. O que vai acontecer? Os R$3.000, ora, já foi pago aqui, vai ter que abater. Então, ela vai receber somente R$7.000. Ok? Então, repetindo, ratificando, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Ok? Porque essa multa reparatória aqui, quem vai aplicar é o juiz criminal. Só que eu, não satisfeito com o valor, vou entrar na esfera civil e pedir uma indenização civil. Tudo bem? 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades do crime de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido infração. Então, sempre que o condutor do veículo cometer uma infração de trânsito, um crime de trânsito, vai ser analisado essas possibilidades aqui. Se eu achar alguma dessa aqui, vai agravar. A agravante, ela não traz um percentual. A agravante faz o juiz sempre trazer a pena para mais perto do máximo. Mas eu tenho lá no crime de lesão corporal, no crime de homicídio culposo, eu tenho majorantes, que lá sim vai ter aumento de 1/3, aumento de 2/3 e tal. Eu tenho majorantes. Então eu tenho situações aqui que você vai aplicar que é agravante e também vai ser majorante lá no crime específico. Só que aí o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a majorante, que é mais específica. Vou te mostrar aqui agora. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido infração com dano potencial, para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano ao dano patrimonial a terceiros. Então, se
o crime cometido, aquela infração que ele cometeu, o crime que ele cometeu, trouxe o dano potencial para 2 ou mais pessoas, vai agravar o crime dele. Se trouxe grave risco para dano de patrimônio de terceiros, vai agravar também. Ok? Ah, mas se trouxe dano potencial para uma pessoa, não agrava. Tá aqui. E fala em 2 pessoas. Cuidado com isso. Inciso segundo. Vamos analisar, hein? Ele cometeu lá uma lesão corporal, atropelou alguém, bateu o carro no muro. Ah, como é que foi? Olha, o acidente do carro do muro lá, ele tava com... trouxe risco para 2 pessoas que estavam na calçada lá, quase atropelou. Opa, vai agravar. Só tinha uma pessoa, não vai agravar. Segunda possibilidade. Utilizando o veículo sem placas. O carro ou a moto não tinha placas. Ou tinha placas e as placas eram falsas ou adulteradas. Estava dirigindo o carro, ele bateu, atropelou alguém, e ao observar esse veículo, opa, essa placa aqui é fria, uma placa clonada, uma placa adulterada. Não, ele está sem placa. Se está sem placa ou é clonada, adulterada, também vai agravar o crime dele. Ok? Terceira possibilidade para agravar o crime. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Percebam que esse inciso terceiro aqui, ele agrava o crime, mas lá também vai ter situação, por exemplo, lá na lesão corporal, que majora também. Então, se essa dirigir sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, agrava e majora a lesão corporal. Qual que eu vou aplicar? Vou aplicar a majorante da lesão corporal, que é mais específica, ok? O quarto aqui, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. Então ele tá com uma carteira de habilitação, mas não é compatível com aquele veículo que estava dirigindo. Vocês viram com o professor Luizão. Por exemplo, ele tem uma carteira só para moto, categoria A, e estava dirigindo um carro. Nesse caso, ele cometeu um crime de trânsito, ele estava praticando racha, por exemplo, vai ter a sua pena agravada, ok? Mas se ele atropelar alguém, não majora. Quinto, quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Então, senhores, quando ele tem como obrigação, a profissão dele exige cuidados especiais com o transporte de passageiros ou carga, e ele cometeu um crime de trânsito, vai agravar também a pena dele. E vai majorar? Majora desde que ele cometeu uma lesão corporal, um homicídio, que exigia cuidados especiais para o transporte de passageiros. Então, como ele não teve cuidado necessário e causou o acidente, e a profissão dele exigia esse cuidado necessário, se for um acidente, por exemplo, causou um racha, por exemplo, estava num racha lá e foi pego em flagrante, a pena dele vai agravar. Por quê? Porque a profissão dele exigia transporte passageiro de cargas, ele tem que ter esse cuidado específico. Mas esse mesmo camarada atropelou alguém, causou uma lesão corporal a alguém, e nesse caso, só vai majorar porque ele tem a questão ele tem que ter o cuidado para com os passageiros, de carga não. Então só se aplica a majorante para o caso de passageiro, não se aplica para o caso de carga, a majorante veremos mais à frente. Mas para agravar, passageiros e carga, ok? 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos pela especificação de trânsito. Então ele cometeu um crime de trânsito e percebeu-se nas investigações que o carro dele estava adulterado. Ele botou lá um escapamento que fez aumentar, dobrar a velocidade prevista do carro. Ele podia andar a tal velocidade, conforme o manual do carro, ele modificou o carro e o carro tornou mais veloz. Nesse caso também, ele cometeu um crime de trânsito, vai agravar a pena dele. 7. Tanto agrava como majora se o crime for cometido sobre faixa de trânsito temporária ou permanente, faixa pedestre, né? Então, nesse caso, agrava e majora. Então, se ele atropelou uma pessoa lá, em cima da faixa, ele causou lesão, pode agravar, como pode majorar. Vou aplicar somente a majorante, que é mais específica.
Mas os demais crimes aí, eu posso agravar ou majorar. Beleza? Se for em cima da faixa temporária ou permanente destinado a pedestres. Tudo bem, pessoal? Até aí? Para finalizar a parte geral, nós temos o seguinte: ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima. Então, se eu tenho uma vítima aqui parcial, quebrou uma perna, quebrou um braço, e ela prestar pronto e integral socorro àquela, ela não pode ser presa em flagrante e nem pagar fiança. Então, ó, ao condutor de veículo, no caso de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Então, ele atropelou alguém, fica no local, ele socorreu, ou ele ligou por 92, ligou por 93, né? SAMU, bombeiro. Então, ele prestou o integral socorro à vítima, ele não pode ser preso em flagrante. Ele não é obrigado a pagar fiança. O delegado não pode aplicar fiança. Então, se ele prestar pronto e integral socorro à vítima, ele não se imporá a prisão em flagrante, não se pode prender em flagrante, nem se exigirá fiança desse condutor. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte, que é a parte geral. A gente vai entrar agora nos crimes em espécie, os tipos de crime previstos no Código de Trânsito Brasileiro.